Não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa frase tem 2000 anos. Foi escrita por um homem que estava preso numa cela romana, esperando ser executado. Não tinha liberdade, não sabia se ia sobreviver, não controlava absolutamente nada do que estava ao seu redor. E escolheu escrever sobre como parar de se preocupar com o que você não consegue. Pode ser que você leia isso como fé, pode ser que leia como filosofia, pode ser que leia como psicologia antiga. Não importa como você chama. O que importa é o que está dentro dessa frase e o que ela revela sobre como a mente humana funciona quando para de lutar contra o que não pode controlar. Porque existe uma lei do desejo que a maioria das pessoas nunca entende. E ela está escrita nesse livro há milênios, esperando ser lida de verdade. E se a única maneira de conseguir tudo o que você quer for, primeiro, aprender a não precisar de nada disso. Fica comigo. Antes de continuar, respira, solta o que está segurando. Esse vídeo não é uma pregação, não é uma aula de teologia, não vai defender nenhuma dominação e não vai atacar nenhuma crença. É uma conversa sobre algo que esse livro antigo entendeu sobre a natureza humana, sobre ansiedade, sobre desejo, sobre o que realmente liberta uma pessoa, que continua sendo verdadeiro, independentemente do que você acredita ou não acredita. Pode continuar fazendo o que você está fazendo. Esse conteúdo foi feito para entrar no seu ouvido enquanto você vive. Se você chegar no final sentindo que algo destravou, deixa o gostei e se inscreve. Esse é o nosso trato. Vamos para o conteúdo. Primeiro pilar: a ansiedade, que você chama de ambição. Existe uma confusão que quase todo mundo faz, e ela está destruindo silenciosamente a sua capacidade de conseguir o que quer. Paulo era um homem muito ambicioso. Antes de se tornar quem ficou conhecido na história, ele era poderoso, influente, respeitado. Sabia o que era querer muito e lutar com intensidade total para conseguir. E foi exatamente esse homem que, preso numa cela, escreveu uma das frases mais contraintuitivas já registradas sobre como funciona a mente humana. Aprendi a estar contente em qualquer estado em que me encontre. Aprendi. Ou seja, ele não nasceu assim. Ele não recebeu esse estado de graça de repente. Ele aprendeu. O que significa que é uma habilidade, não um dom reservado para poucos, mas algo que se desenvolve com prática e com entendimento. O que ele aprendeu especificamente foi a diferença entre querer e precisar, entre ter uma direção clara e fazer da chegada a condição da própria paz. Pensa em algo que você quer muito agora. Pode ser profissional, pode ser relacional, pode ser financeiro. Algo que você persegue há um bom tempo. Agora observa como você se relaciona com esse querer. Tem uma tensão constante, não tem? Um monitoramento frequente de onde você está versus onde quer estar. Uma sensação de que, enquanto não chegar lá, algo está incompleto em você. O livro de Provérbios descreve isso com precisão que surpreende pela modernidade. A esperança que se prolonga faz adoecer o coração. Não é só poesia, é uma observação clínica sobre o que acontece com uma mente que coloca sua paz do outro lado de um objetivo que ainda não chegou. O coração, ele adoece. Não metaforicamente, literalmente. A ansiedade crônica tem custo físico, emocional e relacional. E aqui está o paradoxo que este livro ensina e que a maioria das pessoas nunca para entender de verdade. Quanto mais você coloca a sua paz na dependência do resultado, menos você consegue o que quer. Porque você está operando com a energia do desespero. E desespero, ele afasta, repele oportunidades, repele pessoas, repele clareza de mente. Paulo entendeu que a paz não é o prêmio que você ganha quando chega, é o estado a partir do qual você constrói. E construir a partir da paz produz resultados que construir a partir da ansiedade nunca vai conseguir. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é um comando espiritual desconectado da realidade.
é uma instrução prática sobre como funciona uma mente produtiva. Soltar a ansiedade não te torna menos ambicioso, te torna mais eficiente, mais presente, mais capaz de ver o que está diante de você sem o filtro do medo de não conseguir. Segundo pilar, o que você planta e o que você colhe. O livro mais lido da história tem uma lei sobre resultado que a maioria das pessoas conhece, mas pouquíssimas realmente aplicam. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Essa frase de Paulo é citada frequentemente como princípio espiritual de retribuição. Você faz o bem e o bem volta. Você faz o mal e o mal volta. E há uma verdade nisso, mas há uma camada mais profunda aqui que passa despercebida. A metáfora da semente é específica. Quando você planta uma semente, você não controla o crescimento, não controla a chuva, você não consegue controlar o sol, não controla quantos dias vai levar até brotar. Você controla uma coisa: o ato de plantar, a qualidade da semente e o cuidado com o solo. O fazendeiro que fica em pé na beira do campo depois de plantar, olhando para a terra esperando ver o resultado, não está fazendo nada útil. Está gastando energia em contemplar o que não pode apressar. O fazendeiro sábio planta com cuidado, cuida do que está ao seu alcance e confia no processo que está muito além do seu controle. Isso é exatamente o que Jesus ensinou no sermão que ficou conhecido como o mais famoso da história. Considerai os lírios do campo como crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Esse ensinamento não é sobre passividade, é sobre onde você deposita sua atenção e energia. Os lírios não ficam ansiosos sobre crescer, eles simplesmente crescem, porque é a sua natureza fazer isso quando as condições estão certas. A pergunta que esse texto coloca implicitamente é devastadora. Você está gastando energia no crescimento, que está além do seu controle, ou está investindo energia nas condições que estão dentro do seu controle? Pensa em um músico que quer dar um show extraordinário. Ele pode controlar horas de prática, qualidade de preparação, presença de espírito no palco. Ele não controla se o público vai aplaudir, se vai chover naquele dia, ou se o som vai falhar por problema técnico. O músico que coloca sua paz na reação do público vai subir no palco já tenso, monitorando cada rosto, ajustando cada nota em função do que percebe receber de volta. Essa tensão aparece na performance. O músico que investiu tudo na preparação e solta o resultado na hora do palco, esse toca com liberdade. E liberdade na performance produz algo que tensão nunca consegue produzir. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. A colheita vem do que você plantou. E plantar bem exige presença total no ato de plantar, não ansiedade antecipada sobre a colheita. Terceiro pilar, o obstáculo que você não escolheu. Há um versículo na Bíblia que parece absurdo, até você entender o que ele está realmente dizendo. Considerai motivo de grande alegria, meus irmãos, quando passardes por diversas provações. Tiago escreveu isso para as pessoas que estavam literalmente sendo perseguidas, perdendo casas, família, segurança. E o conselho foi: considere motivo de alegria. Isso não é masoquismo, não é instrução para fingir que a dor não dói. É uma observação sobre o que as provações produzem quando você para de lutar contra elas e começa a trabalhar com elas. Tiago ele explica em seguida: sabendo que a provação da vossa fé produz paciência. A palavra traduzida como paciência no grego original é upomone, que é mais próximo de capacidade de permanecer sob pressão do que da ideia passiva que temos de paciência hoje. É a habilidade de suportar o peso sem quebrar, de continuar funcionando quando o caminho é difícil. E essa habilidade não se desenvolve em dias fáceis. Só se desenvolve quando você atravessa o difícil e descobre que consegue. Pensa numa ponte de aço. O aço foi forjado em temperatura extrema. Foi aquecido, martelado, resfriado, tensionado. Esse processo não enfraquece o aço. Ele cria a resistência que a estrutura vai precisar para sustentar peso por décadas.
as dificuldades que você está atravessando agora, ou que já atravessou, não são apenas obstáculos no caminho. São o processo de forja. São o que está construindo a capacidade que você vai precisar para sustentar o peso do que você quer construir. Isso não torna a dificuldade fácil, torna ela compreensível. E compreensível é mais fácil de atravessar do que arbitrário. Jesus disse algo no Sermão do Monte que funciona como síntese disso. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Não bem-aventurados os que nunca choram, mas sim os que choram, os que atravessam, os que não fogem do peso. Por isso chegam a um lugar que quem evitou o peso nunca vai encontrar. O obstáculo no seu caminho agora não é sinal de que você está indo na direção errada. É parte do processo de se tornar quem você precisa ser para chegar onde quer ir. Quarto pilar: o que você realmente quer? Existe uma pergunta que aparece repetidamente ao longo da Bíblia. Jesus a faz diretamente para as pessoas que chegam até ele. O que queres que eu te faça? Ele faz essa pergunta para um cego, para um paralítico, para pessoas que claramente precisavam de algo. Parece óbvio o que precisam. E ainda assim ele pergunta. Porque há uma diferença entre o que você pede e o que você realmente quer. Entre o sintoma e a raiz. Entre o objetivo que você está perseguindo e o estado interno que acredita que esse objetivo vai produzir. Salomão era o homem mais rico e mais sábio do seu tempo. Tinha mais do que qualquer pessoa da história poderia imaginar querer. E escreveu o livro de Eclesiastes como um documento de sua Bíblia, uma investigação honesta sobre o que realmente satisfaz. A conclusão dele, depois de ter tentado tudo, é perturbadora na sua simplicidade. Vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Não porque nada importa, mas porque tudo que ele buscou como fonte de satisfação permanentemente não sustentou o peso que ele colocou nele, mas porque tudo que ele buscou como fonte de satisfação permanente não sustentou o peso que colocou nele. O dinheiro não era suficiente. O prazer não era suficiente. O reconhecimento não era suficiente. Não porque eram ruins, mas porque não eram o que ele realmente precisava. O que ele realmente precisava estava em outro lugar. Num lugar que nenhuma conquista externa pode preencher de verdade. Paulo articula isso de forma direta. Aprendi a estar contente. Ele não diz, consegui tudo o que queria e então fiquei contente. Mas sim, aprendi a estar contente. E a partir disso, continuei agindo, continuei construindo e continuei buscando. Estar contente não é o fim da ambição, é a base a partir da qual a ambição saudável existe. Pensa num poço com um furo no fundo. Você pode passar a vida enchendo esse poço com conquistas, reconhecimento, provas de valor, mas enquanto o furo estiver lá, o nível nunca vai subir de verdade. A água sempre vai escorrer. O furo não é preenchido com mais conquistas. É preenchido com algo que está dentro, não fora. Com a percepção de que seu valor não está em um jogo no resultado. Com a paz que Paulo descreve como aquela que excede todo entendimento. Que não vem de circunstâncias favoráveis, mas de uma decisão interna sobre onde você coloca seu centro. Quando o que você é não depende do que você consegue, você para de agir com a energia do desespero e começa a agir com a energia de quem já chegou. Não como técnica, como estado real de uma mente que não está em guerra consigo mesma. Então, como você consegue tudo o que quer? Você para de precisar de tudo o que quer. Não no sentido de desistir, mas sim no sentido de libertar o seu querer do peso da necessidade que o transforma em sofrimento. Paulo resume isso numa frase que é ao mesmo tempo instrução espiritual e uma receita prática. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Desdobrando isso fora do vocabulário religioso,
Pare de deixar a ansiedade consumir sua energia. Articule claramente o que você quer. Para Deus, para o universo, para si mesmo. Seja qual for o nome que você dá a essa conversa interna. Haja com gratidão pelo que já tem, enquanto busca o que ainda não tem. E aqui está o núcleo. A paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e sua mente. Não a paz que vem quando tudo dá certo. A paz que existe antes de saber se vai dar certo. A paz que é a condição e não o prêmio. Você age com intensidade total no que está no seu controle. A qualidade do que faz, a consistência das escolhas, a presença em cada passo. Você solta o que não está. O time, a reação do mundo, o resultado final. E quando faz isso, você descobre gradualmente que essa combinação, ação intensa mais paz sobre o resultado, é o estado que mais frequentemente produz o que você quer. Não porque é técnica, mas sim porque é a única postura que permite dar o seu melhor sem ser sabotado pela ansiedade quem precisa desesperadamente que dê certo. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que você quer no fundo não é o objetivo específico que está perseguindo, é o estado interno que acredita que o objetivo vai produzir, a sensação de ser suficiente, de estar no lugar certo e de ter feito o que veio fazer. Esse estado que você quer não está do outro lado do objetivo. Ele está disponível agora, na decisão de agir a partir de quem você é, em vez de agir em busca de provar quem você é. Para fechar, um convite simples. Pega o principal objetivo que você está perseguindo agora e faz duas perguntas. O que depende de mim? Vai fundo nessa parte. E é aí que a sua energia deve ir. O que não depende de mim? Você simplesmente solta essa parte. Com fé, confiança, com a certeza de que o que está fora do seu controle está em mãos maiores do que as suas. Vê o que acontece no seu corpo quando você faz essa separação. Se essa conversa chegou em você, deixa o gostei aqui embaixo e se inscreve no canal. E compartilha com aquela pessoa que você sabe que está se destruindo, tentando controlar o que não pode ser controlado, que está exausta de tanto querer e tão pouco ter paz. Ela precisa ouvir que o caminho não é querer menos, é querer diferente. Valeu por me deixar chegar até você nessa conversa. Faz suas coisas agora, com propósito, com leveza e com a certeza de que quem você é não está em jogo no resultado. Forte abraço, a gente se vê no próximo encontro.